Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Voltamos então, um segmento, a primeira parte que nós abordamos, essa revelação dessa grande batalha espiritual que existe, aleluias, e que nós nem percebemos, porque nossos olhos naturais não podem enxergar o sobrenatural, o mundo espiritual. Mas a palavra de Deus existe para quê? Para que possamos enxergar essas coisas com os olhos de Deus, que é a sua palavra. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do nosso Deus. Veja, estamos numa batalha espiritual. Mas e aí? Estamos sozinhos? Deus nos lança nessa batalha e te vira? Faz o que tu puder? É claro que não. Aleluias. E nós queremos meditar nessas armas e nessas bases que nos faz protegidos e nos garante essa vitória, sempre. Jamais seremos perdedores, mas sempre vencedores. É a primeira coisa que eu quero compartilhar com você a respeito desse aparato, desse cuidado todo que Deus tem por nós, nessa nova aliança. Então, aqui está, aleluia, a palavra de Deus, a bússola, a revelação de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar e declarar que a Bíblia é a palavra de Deus, a divina semente eterna que veio de Deus para o homem. Então, esse livro aqui não é simplesmente um livro comum, não. Nele está registrado a palavra de Deus. Aleluias! E como o próprio Pedro declara, e Paulo em Timóteo declara, a grandeza dessa palavra e sem nos deixar dúvida que ela é de Deus. E Pedro se refere a ela como a divina semente, a palavra de Deus, palavra de vida eterna. Glória a Deus! Então essa semente, essa palavra, ela veio da parte de Deus e foi escrita para nós. Isso é a estratégia de Deus, para que possamos ter acesso ao conhecimento, a palavra de Deus, os seus planos eternos, o seu amor e tudo isso que aqui está escrito. Aleluias! Então a Bíblia é a palavra de Deus, é a bússola, a direção certa, a lei de Deus, é tudo aquilo que nós precisamos para vivermos uma vida com sabedoria. Aleluia! Por isso eu falei antes que precisamos conhecer cada vez mais essa palavra. E hoje não há mais porquê, porque de muitas maneiras podemos obter o conhecimento. Lideranças, os cultos, que sempre traz uma pregação elaborada, pronta, aleluia, no ponto certo, para você poder ouvir. É só isso? Claro que não. Podemos tirar nossas dúvidas também com os pastores, com as lideranças, aleluias, que estão aí para monitorar, aleluia, para nos ensinar a andar nesse caminho e obter o melhor de Deus. Aleluias! Então, a palavra de Deus, a bússola, a direção certa. Nela, jamais iremos errar. Amém, amados? É só confiar e crer que, de fato, ela é a palavra de Deus. Paulo fala lá em Timóteo, ele diz, que ela é de completa confiabilidade. De Gênesis a Apocalipse. Aleluias! Mas é a partir dela que nós conhecemos também, aleluia, outras maneiras de Deus nos guardar, nos abençoar e nos fazer prevalecer, aleluia, até a vinda do Senhor e estar com Ele eternamente. Glória a Deus!
Vamos ver então, amado, o que está escrito em João capítulo 14. Aleluias. Você pode ver lá o que está escrito, onde o próprio Jesus, antes de ir embora, ele disse a eles: eu não deixarei vocês sozinhos, não os deixarei órfãos, estarei convosco até a consumação dos séculos. Aleluias. Veja, essa promessa é maravilhosa. Deus está conosco. E o Espírito Santo me traz uma das promessas lindas, onde Jesus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Aleluias. Glória a Deus. Então, Jesus Cristo, cabeça da igreja, aleluia, Ele está conosco e jamais estaremos só. E se está dizendo isso é porque é verdade. Jamais você estará só. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, são 2 questões, 2 formas de Deus nos guardar. Será que é só isso? É claro que não. A promessa veio. E a promessa é o Espírito Santo. Temos agora a palavra de Deus, a verdadeira sabedoria, mas temos também agora o quê? A promessa de Deus, o Espírito Santo. Em João 14 também Cristo declara, aleluia, que eu enviarei para vocês o Espírito da verdade, o Espírito Santo, e ele estará em vós, que significa dentro de nós, unido ao nosso espírito. Deus habitando em nós. Aleluia. Eu citei, né? João 14, 15, 16, Atos 2, aliás, Atos capítulo 1, 18, aliás, versículo 8, e também Atos 2. Aleluias. Então veja bem, amados, a palavra, a promessa que Jesus estará sempre no controle de tudo, o Espírito Santo que agora habita em nós, que é o Espírito de Deus habitando em nós, interagindo conosco e dando entendimento e sabedoria para esse livro chamado Bíblia, a Palavra de Deus. Aleluias! É necessário que buscamos o Espírito Santo. É necessário que nós criamos da palavra. E também é necessário que demos lugar ao Espírito Santo, para que venha agir, para que venha operar, para que venha realizar em nós essa obra gloriosa. Aleluias! Somos a noiva. Jesus é o noivo. Um dia nós nos encontraremos com Ele e cabe ao Espírito Santo preparar a noiva. Por isso precisamos nos render completamente. Sabe quando alguém vai casar, uma moça vai casar, e ela vai o quê? Se preparar. Se senta ali, é cabelo, é tudo. Aleluia, é unhas, é todo o preparo para ficar bonita. Aleluia, purificada, sarada, preparada para que então venha se encontrar com o noivo. Cabe ao Espírito Santo fazer essa obra maravilhosa em nós, para que venhamos então estar nos encontrando com o noivo. Isso é garantia de Deus. Aleluia. Veja, são 3 itens. Tem mais, pastor? Tem. A própria igreja. Aleluia. A própria igreja. Jesus veio criar, fundar, estabelecer o seu reino através da igreja, queridos. Aleluia. Não haveria porquê Jesus preparar a sua igreja em Pentecostes eles receberam o Espírito Santo. Então, para que isso? Para que ela existisse e que ela fosse um refúgio para nós cristãos. Aleluia! Um refúgio de Deus. Então veja bem, como é glorioso isso, como Deus é maravilhoso. Então aí você vai ver como a coisa acontece de uma maneira extraordinária e como Deus ele zela por nós. Ele não nos envia de qualquer maneira. Nessa nova vida cristã, ela não se estabelece de qualquer maneira. Deus, ele está no controle
de tudo em nossa vida. Jamais estaremos só. Qual é a outra condição? A condição dos anjos, que muitas vezes esquecemos disso. Mas a palavra é muito clara. Você não vê anjo, né? Você não vê o seu agir, o seu operar. Mas a palavra é muito clara. Lá em Hebreus capítulo 1 está escrito que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que irão herdar a salvação. Agora você imagina quantos anjos existem? São miríades de miríades. Quer dizer, é incontável. Aleluias! Anjos, arcanjos, querubins, serafins, enfim. Toda uma congregação, uma organização. Agora, Hebreus traz essa grande revelação. Que revelação é essa? Que eles estão a serviço daqueles que irão herdar a salvação. Você tem uma aliança com Deus? Já estabeleceu essa aliança? Então saiba que os anjos estão por aí. Aleluias! Será só isso? Claro que não. Salmo 34 revela que o anjo do Senhor habita, aleluias, oh meu Deus, ao redor de todos aqueles que temem a Deus. Quem é que teme a Deus hoje? É aquele que tem uma aliança com Deus. Então você vai ver, amado, que você em Cristo, você é mais do que vencedor. Deus é maravilhoso. É um Deus de amor, de misericórdia. Se somos propriedade dele agora, você pode estar certo que a nossa parte é mínima. Deus, ele faz tudo. Aleluias. Glória a Deus. Então aqui está. E quantas coisas mais poderíamos colocar, né, e externar e compartilhar com você. Mas eu creio que por aí já é o suficiente. Amém, amados? Então, estou findando essa mensagem. Aleluias. E com muita alegria, porque é a palavra de Deus. Jamais os deixarei só, estarei convosco todos os dias. Muitas vezes Satanás nos dá uma ideia que estamos sozinhos, que estamos desamparados ou perdidos, porque não vimos essa imensidão de Deus. Mas a palavra, ela vem para isso, para nos revelar essas coisas lindas, que não podemos enxergar, mas que são verdadeiras. Deus garante a nossa vitória. Jamais estaremos só. Então tudo isso vem para fortalecer você, para você reler essas passagens bíblicas e entender que você é muito mais do que você pensa que é. Eu vejo isso na primeira carta de Pedro, aleluia, capítulo 2, versículo 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia, para proclamar as virtudes daquele que nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de Jesus. Aleluias. Isso mostra o quanto somos para Deus. Aleluias. E assim, que possamos então descansar em Deus. Em nome de Jesus. Eu e você. Para que venhamos perseverar essa caminhada e saber que Satanás se levanta assim. Mas que de fato, maior é aquele que está conosco. E as suas promessas são infalíveis. Aqui está a revelação de tudo isso e muito mais ainda na palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus, pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina pela internet. Telefone para contato 053-999-12-8245. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz.